fácil mudar algo em nós? Mudar algum hábito? Na minha realidade, eu sinto que é algo bem difícil. E eu tenho observado que na maioria das vezes a gente já sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue fazer, ou a gente não sabe como colocar aquela determinação em prática. Então, por exemplo, a gente já sabe que não devemos julgar, que não devemos criticar de forma destrutiva, que não devemos nos queixar, que devemos buscar cultivar a gratidão. Mas como colocar tudo isso em prática na nossa vida? Já sabemos o que fazer. A grande questão é o como praticar tudo isso. E eu sinto que esse é o grande diferencial que eu tenho percebido na logosofia, que ela nos dá esse como nos transformar. E ela nos dá essa possibilidade porque nos apresenta todo o conhecimento das causas, desse mundo causal, que é onde a gente precisa agir para conseguir fazer transformações reais e duradouras. Ela nos dá também um método que nos guia até essa transformação que a gente deseja. Ela nos dá também uma escola, que é a Fundação Logosófica, onde a gente pode praticar todos esses conhecimentos até conseguir, de fato, incorporá-los em nossa vida. E ela nos dá, inclusive, até a energia necessária para que a gente viva essas lutas internas, que realmente não são fáceis. É por isso que hoje eu posso afirmar para vocês que assim, já fiz profundas e reais transformações na minha vida. E eu poderia trazer alguns exemplos aqui, mas eu vou compartilhar com vocês um que é muito significativo para mim, que é a descoberta que eu fiz de que era possível deixar de sentir raiva. E eu não digo só controlar essa sensação quando ela vem para evitar o seu efeito, não. Eu digo deixar de sentir a raiva. Quem me conhece sabe que eu tenho um histórico assim, que por muito tempo eu convivi com uma fama de menina brava. E essa fama não era de graça não, viu gente? Eu realmente fazia por onde. Qualquer coisa assim que saía em desacordo com o que eu estava esperando me deixava muito irritada. Então essas pessoas olham e falam, gente, mas como? Como é possível fazer isso, né? E funciona mais ou menos assim. Na quarta-feira de cinzas, voltando de viagem, a gente passou no mercado para reabastecer a casa. E eu tava no caixa com um carrinho imenso, com 3 crianças na minha volta, quando a caixa encerrou a compra e eu percebi que o fardo de água tinha ficado para trás. Eu então perguntei para ela, moça, eu esqueci a água, pode passar aí, por favor, rapidinho? Aí ela falou, não, eu já fechei o caixa. Naquela hora, eu vi surgir um impulso assim, mas eu pensei, poxa, às vezes tem algum botão lá que fecha, que só dá pra abrir depois de alguma coisa, enfim. Não reagi muito e passei pro caixa da frente, todas as outras filas enormes, e na minha frente tinha um caixa que já estava encerrando a compra de uma pessoa, ainda não tinha fechado. E eu falei, moça, passa pra mim essa água aqui rapidinho pra eu enfim, né, pra eu poder levar. E ela olhou também assim pra trás e falou, o caixa já tá fechado. Nessa hora, congela a cena. Eu vi surgir dentro de mim uma fúria, eu senti até o bafo quente daqueles pensamentos indignados, querendo reagir. Aí alguns pensamentos me diziam que era um absurdo, que eu ia chamar o gerente, que ela não podia me tratar assim, que depois aí já estava vislumbrando que eu ia ter que passar em outro mercado só para comprar água, enfim, uma confusão enorme. Mas no mesmo momento eu vi surgir dentro de mim outros pensamentos que estavam buscando neutralizar a ação desses. Então eram pensamentos que me diziam o seguinte, calma, a falta de gentileza ou de atenção de alguém não pode ser capaz de te desestruturar dessa forma. Você não sabe as condições de trabalho dessas pessoas, elas estão trabalhando uma quarta-feira de cinzas, sabe-se lá o quanto elas já haviam trabalhado, né, ao longo do feriado do carnaval. Então calma, ficar nesse estado só vai te perturbar o dia inteiro. E aí ficou assim, em fração de segundos, essa luta dentro da minha mente. Por já ter essa condição de olhar para dentro de mim mesmo como uma observadora, eu tive a capacidade de escolher com quais pensamentos eu gostaria de agir. E eu escolhi agir com esses, com os que estavam me pedindo conciliação e serenidade.
Então, voltando na cena, eu aceitei o não tranquilamente e voltei para casa pensando, em outro momento eu passo em outro mercado para buscar essas águas, não vai ter problema nenhum. E aí, essa luta interna que eu vivi nesse momento é o que vai ditando a nossa vida, porque a nossa vida e a nossa felicidade ela é alcançada a partir de diversas lutas desse tipo que acontecem o tempo inteiro dentro de nós. Se eu não consigo ser consciente de tudo isso que está acontecendo, eu não tenho real domínio da situação e eu vou sendo levada pelo que esses pensamentos vão me dizendo. E aqui é mais uma vez interessante fazer a observação de que essa imagem do diabinho e do anjinho já é até muito conhecida, até em desenhos infantis se explora muito. Mas cadê o conhecimento que te leva a conseguir enxergar essa realidade de dentro de você e mais, conseguir interferir conscientemente nessa realidade para aí sim pautar a sua vida nos pensamentos que você quer ter e não naqueles pensamentos que chegam de forma autônoma e te levam a agir de maneira contrária, muitas vezes, a quem você quer ser. Espero que todos possamos realizar muitas transformações positivas em nossa vida.